Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, chegamos hoje na grande semana, assim chamada. A Semana Santa, que se inicia justamente com esse Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Dois fatos trazidos para serem vivenciados neste dia. Devemos de ter em conta que a liturgia de hoje justamente também nos manda na segunda parte, na parte da missa propriamente, antes temos a procissão, a Paixão do Senhor, por conta daqueles que não podem participar do Tríduo Pascal. Então, participando hoje e o próximo domingo, puderam participar assim daquilo que é a fé cristã. Recordemos, na antiguidade, com a perseguição dos cristãos, era impossível se fazer o Tríduo Pascal. Então, se celebrava em um domingo a paixão e morte do Senhor e no outro a sua ressurreição. Mas isso para quem tem problema de saúde, é enfermo. Para os demais, que não têm nenhum problema, temos, entre aspas, porque deveria ser um gesto de amor, a obrigação de participar do Tríduo Pascal completo. Bem, antes de começar com as leituras da liturgia, hoje será um pouco extensa a nossa meditação. Por quê? Porque na Sexta-feira Santa sempre é lido o Evangelho de São João. E temos a oportunidade de escutar o Evangelho de São Lucas somente a cada 3 anos, assim como os demais apóstolos, aliás, evangelistas. Tendo isso em conta, falemos brevemente da liturgia. A primeira parte da liturgia nos é dada, se vamos à missa solene, a bênção dos ramos, a leitura do Evangelho e a procissão para a igreja, rumo à igreja. Existe uma tradição que ainda se mantém em certos aspectos, onde, chegado à porta da igreja está fechada. Mas antigamente, até mais ou menos 55, era o ano, se fazia, na chegada da procissão, o sacerdote ou o bispo pegava a cruz e, ao cantar um hino em latim, se batia 3 vezes com a cruz de Cristo na porta da igreja, e assim ela se abria. Por quê? Significando que a paixão e morte do Senhor é a que nos abriu as portas do céu, fechadas por Adão e Eva com os seus pecados. Somente a paixão e morte, a total obediência do Senhor ao Pai, conseguiu nos abrir a porta para a vida eterna. Dito isso, meditemos o primeiro Evangelho, depois a primeira leitura, o segundo Evangelho, o Salmo, o segundo Evangelho e, por fim, a segunda leitura. O primeiro Evangelho, como bem sabemos, é justamente os ramos, a bênção, a procissão do Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vou colocar alguns aspectos, em especial o Evangelho. O segundo não lerei ele por completo. Por quê? Porque é muito extenso. Meditarei assim vários trechos e quem quiser vai pegando os textos e lendo o texto e escutando a explicação mais ou menos, se encaixando por aí. O primeiro evangelho é de São Lucas 19, de 28 a 40. Este podemos ler por ser curto.
e ir meditando. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Primeiro ponto. Jesus está caminhando conscientemente para Jerusalém. Chegou a sua hora, como vai dizer no Evangelho de João. Não teme. Como meditamos ontem, naquela breve meditação do sábado, Jesus, quando chega a sua hora, enfrenta, abre o seu peito, enfrenta de peito aberto, por assim dizer. O momento de sua paixão e entrega não é mais hora de fugir. É hora de morrer para salvar aqueles que eu amo. E algo importante, Betfagé e Betânia. É de Betfagé que Jesus vai sair com todo o séquito que vai ao longo da subida de Jerusalém, passando pelo vale do Cedron, Monte das Oliveiras, e subir à entrada de Jerusalém, justamente sair de Betfagé. E por que esta cidade nos é importante? Recordemos, tudo na Bíblia é importante, cada palavra está ali, não é por acaso. Os pergaminhos eram muito caros na época, seja antes de Jesus, seja na sua época. Não é como hoje uma folha de sulfite que nós conseguimos com maior facilidade. Então tudo tem um sentido. E Betfagé, onde Jesus vai sair, próximo a Betânia, o que saía dali? Saía o cordeiro, os cordeiros para a imolação da Páscoa. Então aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como havia dito João Batista. Por excelência, ele se mostra o verdadeiro Cordeiro que veio para nos purificar de nossos pecados e nos salvar, o verdadeiro sacrifício, por amor. Continuemos o texto. O que disse Jesus? Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Jumentinho, o que isso tem a ver para nós? Qual é a indicação? Devemos de ver que se encontra na profecia de Zacarias, mas ainda anteriormente a Zacarias. Nos remonta ao pai Jacó, Israel, quando vai abençoar Judá, seu filho, dizendo que sobre ele estará o cetro do poder sobre seus irmãos, e que até o momento em que chegará aquele que virá montado no jumento e lavará as roupas, alvejará as roupas no vinho, no suco da uva. Isso quer dizer o quê? Jesus nos purificou pelo seu sangue, então tem todo o sentido. Jacó estava profetizando aquilo que aconteceu com Jesus. Aqui está a importância do jumento. Não é uma simples cena. Mas ainda tem mais. O quê? Quando o rei Davi escolhe como seu sucessor Salomão, Shalomon, que significa rei, príncipe da paz, rei da paz, o que fez? Pediu que os profetas, os sacerdotes preparassem o seu filho Salomão, montado num jumento, e que ele entrasse assim como sinal de paz em Jerusalém, para sentar-se no trono do rei Davi. Não num cavalo indicando guerra e poderio, mas num jumento, demonstrando paz. E quem é o verdadeiro príncipe da paz? O Cristo. Então muitas coisas estão aqui presentes com o gesto que Jesus faz. Por quê? Algo que anotei, e de tantas anotações espero não me perder, mas é que as Escrituras falam justamente da cruz. As Escrituras vão profetizar, vão comentar todo o tempo a paixão, morte e ressurreição do Senhor para a nossa salvação. Sigamos ainda o texto. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar.
E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Vemos aqui algo diferente. Jesus passava e estendiam suas roupas. Por quê? Mais uma vez, para Lucas, quer demonstrar que Jesus é o rei, e não somente o rei de Israel, o rei de todos. E esse é o gesto que o povo de Israel fez para demonstrar a sua veneração aos seus reis. Estendiam suas roupas no chão para que passasse por cima. E devemos de ter em conta que com certeza também tinham os ramos. Por quê? Porque os ramos eram utilizados para a festa justamente das tendas, onde colocavam no ramo ramos de salgueiro, de murta e de palmeira. E, às vezes, um pedaço de cedro no centro, representando Israel. Israel que deu os seus frutos. E assim, vão aclamando ao Senhor, como segue o texto. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Estão louvando a Deus pelos milagres que fizera, por tudo aquilo que viram acontecer. E gritavam. Antes de gritar, tenhamos em conta. Jesus entra em Jerusalém não para exaltar sua honra, mas por amor a nós. Não foi para se sentir honrado, aclamado, porque sabemos muito bem o que isso também vai ajudar na sua condenação. E nós buscamos também, por amor a Jesus, passar tantas situações em nossa vida, como a cruz, como veremos na meditação. E gritavam o quê? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mas, como bem sabemos, também aclamavam Hosanna, que é o quê? Ó Senhor, dai-nos a salvação. Isso gritavam a Jesus, pediam a salvação. E o que está dito aqui, paz no céu e glória, onde escutamos isso mesmo? Justamente no dia do nascimento do Senhor, o Natal. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus, Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu, eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Devemos de ter em conta para nós que não é a glória, o triunfo que deve de reinar na nossa vida e na nossa mentalidade. Mas, como em Jesus, devemos de ver que a cruz é a substância da nossa vida. É o ponto fundamental que está presente do início ao fim de nossas vidas. Isso não enquanto sofrimento, mas enquanto resposta, gesto de amor. E não devemos de procurar somente triunfo, glória, elogios. E assim devemos de nos questionar. Tenho amado a minha cruz? Tenho amado a cruz que o Senhor me deu? Esta semana nos leva plenamente, aliás, a meditar tudo isso. Se a cruz nós amamos. Por quê? Porque vemos hoje, neste domingo, o caminho da glória à cruz. Mas também vemos que temos que fazer o caminho depois da cruz à glória, como o Senhor fez. Estamos dispostos? Ou só queremos glória? Não há glória sem cruz. Passemos agora à primeira leitura da missa. Escutamos o Evangelho da procissão, escutemos a leitura da missa. É o terceiro cântico do servo sofredor. Escutaremos ao longo da semana os 4 cânticos, o quarto na sexta-feira santa. O terceiro será repetido ao longo da semana. Diz o terceiro cântico. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Parece o texto que vamos ouvir um paradoxo, mas é compreensível. As ações são harmônicas com os nossos princípios, deveriam ser harmônicas com os nossos princípios, como o servo sofredor. As suas ações são, e a minha é a tua. São harmônicas com a nossa fé ou não?
Nós dizemos ter uma fé, mas não a vivemos. Não vivemos um amor total ao Senhor. A fé não é um conhecimento, é uma relação amorosa com Deus. Não pode ser somente intelectualidade, é uma relação com uma pessoa. Uma relação com o Pai, com a Santíssima Trindade. Nós temos vivido assim, de forma harmônica, os nossos princípios e as nossas ações, apesar do que pode nos acontecer. E o que acontece? Como vamos escutar na leitura? O profeta Isaías teve que acusar toda a nação, e a consequência não vai ser boa, mas ele permanece fiel aos seus princípios, aos princípios de sua fé. E eu e você? Então, o Senhor dá esta língua para que repita aquilo que deve ser dito, e palavras de conforto. Quais palavras de conforto? Se Isaías justamente está acusando o povo. Palavras de conforto é o estar na palavra de Deus. É simplesmente isso. É o dizer aquilo que a alma do outro necessita escutar, a minha necessita escutar. Não como muitos, infelizmente, muitos palestrantes, muitos, por assim dizer, homiletas querem falar coisas agradáveis, suportáveis, de forma alguma. É a palavra de Deus. Como fizeram os santos ao longo dos séculos. Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, Crisóstomo, todos os santos. E até mesmo os desconhecidos. É isso que devemos de anunciar. A palavra de Deus. E é isso que conforta uma alma. Apesar de que, ao anunciar a palavra de Deus, a verdade que deve de ser vivida, muitos se revoltarão contra nós, e nos atacarão, e nos perseguirão. Mas nós devemos de estar dispostos a anunciar a verdade. Palavras de conforto à pessoa abatida. O que quer dizer aqui? O choque entre as paixões da pessoa e o princípio. Ela vive suas paixões, mas tem outros princípios, como muitos católicos hoje, infelizmente. Se deleitam em suas paixões, numa vida desregrada, como se a vida não fosse ter fim e não tivesse que prestar contas de sua vida ao Senhor. Mas os princípios de sua fé não mandam viver isso. E assim a pessoa está abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo, diz o Senhor. Prestar atenção como um aluno. Assim o Senhor chama Isaías e também a cada um de nós. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. O Senhor abriu os ouvidos. O que aconteceu? Isaías podia ter dito: Senhor, escolhe outro, eu não. Ai não, Senhor, não é para mim essa vida. Ser teu profeta, ter que suportar? Não, eu prefiro viver uma vida divertida, alegre, sem ter que passar nada para... Não. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Segui em frente. Não se opôs à vontade de Deus, e não tampouco àqueles que o atacavam. Por quê? Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Aquilo que fala de Isaías é aquilo que vemos com nosso Senhor. O que aconteceu aqui? Este foi o preço a se pagar pela obediência a Deus, pela obediência ao Pai. Como Jesus. Por que sofreu tudo? Por ser obediente ao Pai em tudo. Não cedeu às tentações, às paixões, ao demônio, à tentação que ouvimos justamente no primeiro domingo da Quaresma. A tentação do demônio, que viria em outro momento, é justamente aqui, na paixão do Senhor, que se encontra outra vez. Não cedeu. E o preço a pagar pela obediência foram todos esses sofrimentos. E temos que ver que não só prefigura Jesus Cristo, como também a igreja ao longo dos séculos, tudo que a igreja passou e passa, e tudo que nós passamos enquanto fiéis, enquanto servos do Senhor, e passaremos. Estamos dispostos? Sabendo que isso nos dará a glória eterna nos céus, estamos dispostos a ser fiéis, obedientes? Ou não?
Preferimos uma vida alegre e divertida nessa terra e perder a glória eterna. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Isso nos diz este versículo último. Porque tem força? Porque Deus é o seu sustento. Não são os homens. Não é sua força, não é sua capacidade intelectual, mas o Senhor que lhe sustenta pela sua obediência e fidelidade. E sabe que não sairá humilhado. Apesar de toda humilhação, não está humilhado, sairá vitorioso. E nós temos a mesma convicção ao viver a nossa vida cristã e ao carregar a nossa cruz, irmão e irmã. Devemos de ter sempre também presentes um questionamento, aliás, uma frase: como é duro fazer a vontade de Deus quando a vontade de Deus não é a nossa. Não é fácil, mas devemos de fazê-la, porque somente nela encontramos a alegria e a salvação. Passemos brevemente pelo Salmo. Meu Deus, por que me abandonastes? E o Salmo fala tudo o que passa o servo do Senhor. Riem de mim os que me vêm pela rua. Por quê? Olha, ao Senhor se confiou esse daí? Está perdendo de aproveitar a vida. Gente, que tolice! Quem que vive a fé católica hoje do jeito que esses daí vivem? Não, é trouxa, está perdendo tempo. Nós queremos ceder a isso que falam? Ou queremos ser fiéis, obedientes ao Senhor, como Jesus, como filho? Por quê? Porque apesar de cães numerosos nos rodearem, sermos perseguidos, contarem os nossos ossos, o que acontece? Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. O Senhor não nos abandona. Ele é a nossa força. E diz o último verso: anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia de louvar-vos. Aonde? Na igreja. E nós temos vivido esta palavra em nós? Passemos agora ao Evangelho. Meditaremos sem esgotá-lo, hein? Porque um dia inteiro não bastaria para meditar os pormenores de um Evangelho da Paixão. E devemos de ter em conta, primeiro fato, em todos os textos bíblicos, os evangelistas são rápidos em dar-nos alguns fatos da vida de Jesus, milagres, obras, isso e aquilo. Porém, quando chega para falar da paixão de Jesus, ele se detém. E cada palavra ali é minuciosa. E nós devemos de meditar. Nós perdemos isso de meditar a paixão do Senhor. Os santos meditavam diariamente, ou um trecho, ou uma parte, às vezes uma frase ou uma palavra da paixão do Senhor. Eu e você, quanto temos meditado o amor do Senhor por nós? Temos feito dela uma verdade em nossas vidas? Chegamos aqui ao coração do Evangelho. Uma via dolorosa, mas indispensável para a nossa salvação, e que nós devemos de viver com o Senhor. E há um questionamento, porque o Senhor agora vai entregar toda a sua vida pela salvação do mundo. Fez tudo e os homens não compreenderam. E com certeza poderíamos colocar esta frase: os homens compreenderão finalmente? Ou será para eles só mais um homem crucificado como outro qualquer? 3 anos e não compreenderam. E com a cruz vão compreender? Qual percurso nós estamos fazendo? O do Calvário? O da cruz ou não? Então, o texto longo nos remete justamente à última ceia. Vou pegar aqui a Bíblia, porque eu imprimi por erro o texto curto. Começamos no versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Jesus deseja comer conosco a Páscoa, a Eucaristia, todas as missas, com desejo
ardente, grandioso. E nós, como vivemos a Eucaristia? De qualquer modo, sem intenção. Vou na missa para cumprir preceito, participo da missa dominical e acabou. Nós devemos de ter presente que também nós deveríamos de desejar este momento com o Senhor. Sigamos o texto. Depois ele faz o relato da consagração que escutamos na Santa Missa. E, entretanto, eis aí a mão de quem me há de entregar, está à mesa comigo. Que triste, irmão e irmã. Que triste. 4 personagens, eu fiz uma pequena anotação, deixa-me encontrar. Nós meditaremos um pouco sobre eles brevemente ao longo do Evangelho, porque temos muitas coisas a meditar no Evangelho. O que acontece? Jesus não foi traído por alguém que não confiava nele. Jesus não foi traído por alguém que, esse daí só fala bobagem, blasfema. Jesus foi traído por alguém que se sentava à mesa com ele. Judas Iscariotes. 3 anos esteve com o Mestre. 3 anos, como os demais. Mas não amava o Senhor de verdade. Devemos de ter presente aqui que Judas, o que tem Judas? Tem uma intimidade exterior com o Senhor, mas no seu interior o trai. E Jesus disse que o mal sai do interior do homem. E aqui está. Nós podemos ser como Judas Iscariotes, se vivemos um cristianismo, uma fé exterior e não interior. O nosso coração não está unido a Cristo. A nossa vida não está unida a Ele. Não amo de verdade. Posso até ir à missa todo domingo, rezar todos os dias, louvar ao Senhor, mas no meu íntimo nada muda. O meu íntimo está, como eu anotei, o mal só tem força se se alia à liberdade de alguém. O meu íntimo se une ao mal, ao pecado. Assim está o nosso íntimo. Nós podemos agir como Judas. Onde está o nosso coração? Está na intimidade com o Senhor, no amor ao Senhor, no amor à obediência ao Senhor, à santidade, ao seu amor por nós, à sua entrega, aos seus gestos, tudo aquilo que Ele fez? O nosso coração está nas coisas, no material, no dinheiro, nos prazeres. Eu tenho um cristianismo exterior exemplar, olha, se veste bem como uma pessoa que está bem vestida, me porto bem diante de todo mundo, mas aqui não estou com Jesus, porque não penso, não ajo interiormente com amor verdadeiro. Somos nós como Judas Iscariotes. E essa é a pior traição que pode acontecer. Judas se aliou ao mal, seu coração não estava em Cristo, estava nas coisas. Vamos ver a diferença dele com Pedro? E o meu e o teu coração, irmão e irmã? Onde está? Está unido a Cristo, ao amor de Cristo? Ou está unido ao mal, ao pecado, às circunstâncias do mundo, às paixões do mundo? Mas, sigamos, todos começam a perguntar-se, serei eu? Bem sabemos dos outros textos de Evangelho, e até mesmo de São Lucas. E depois começam a questionar-se quem é maior. E Jesus mostra. É São Lucas que nos reporta na última ceia, os outros evangelistas não. O que São Lucas mostra? Que justamente Jesus nos diz o como podemos ser o maior. A lógica do mundo é uma, a lógica de Jesus é outra. A lógica do mundo é ser servido, a lógica de Deus é servir. Jesus mostra que o mais importante é, poderíamos colocar entre aspas, o garçom e não o cliente. Nós devemos de ser aquele que serve e não aquele que senta e espera ser servido. Aquele que se doa e não aquele que espera que os outros se doem a si. E eu e você, meu irmão, minha irmã, aprendemos de Jesus a nos doar, a servir, a amar de verdade a Jesus e a servi-lo na sua igreja, por entrega amorosa e não por reconhecimento nem nada disso?
Mais alguns pontos que antes que eu me perca. O amor foi mostrado nos últimos domingos, através dos evangelhos que escutamos de São Lucas. E hoje se mostra o amor como deve ser. Jesus é sereno naquilo que vai sofrer na paixão. Toda a Escritura é um comentário à cruz. E agora vemos Jesus na sua última batalha, quando vamos escutar o Getsêmani. Jesus queria celebrar a Páscoa hoje. E o que é hoje? O que recorda hoje? Hoje dos pastores, hoje nasceu para vós. Hoje, Zaqueu, a salvação entrou na tua casa. E outras vezes que Jesus fala do hoje que chegou. Um daqueles com quem Jesus, mais uma vez, desejou ardentemente comer junto, o traiu. Mestre, serei eu? Traímos como Judas? E quando traímos como Judas, irmão e irmã? Buscando os nossos interesses, trocando a Jesus pelo dinheiro, pela nossa lógica, pelas nossas paixões. Se nós o fazemos, estamos trocando. Desprezando aquele que nos chama a segui-lo, deixando-o, fugimos. Buscando as facilidades de uma lógica mundana, de uma vida carnal. Esse é o questionamento que deve de nascer em nós, em relação a Judas. Passemos agora à continuidade do nosso texto. Agora temos justamente a questão de Pedro, Jesus conversando com Pedro, e sabemos o como vai desencadear ao longo da paixão. Disse mais o Senhor: Simão, Simão, eis aí vos pediu Satanás com instância para vos joirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que não desfaleça a tua fé, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Pedro respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, não só para o cárcere, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que 3 vezes hajas negado que me conheces. Então, o que quer dizer isso para nós? Que Jesus mostra que os discípulos vão ser sacudidos para espalhar o trigo do grão. Vão ser experimentados pela tentação, mas Jesus reza para que se mantenham na fé. E Pedro confirme a fé de seus irmãos quando convertido. E quando vai começar essa conversão de Pedro? Já na paixão, ao chorar arrependido por negar o Mestre. E aqui devemos de ver a ação de Pedro, já em relação àquilo que vamos ver adiante no texto. Pedro agiu como adolescente. Assim agiu Pedro. Mas seu coração estava sempre voltado para Jesus, olhando fixamente para Jesus, para seu Senhor. Ali estava o coração de Pedro. E o meu e o teu coração, meu irmão e irmã, onde está? Está fixo em Jesus? Veremos adiante no texto que Jesus, depois da negação de Pedro 3 vezes, Jesus o olha e Pedro aí se arrepende e começa a chorar. Mas Jesus estava dentro, Pedro fora. Como Jesus viu Pedro? Vimos no filme de Mel Gibson que talvez numa saída de Jesus é uma possibilidade, mas devemos de ter aqui em conta que o texto demonstra que Jesus olhou o interior de Pedro. Foi aqui, não somente um olhar nos fala muito, o interior. Onde quer que Pedro estivesse, o olhar de Jesus estava voltado para ele, porque o seu coração estava fixo em Jesus. Onde está o meu e o teu coração, irmão e irmã? Mais uma vez pergunto. Onde quer que esteja o Pedro, o olhar do Senhor o guarda. E assim também deve de ser conosco. E ao olhar Jesus a Pedro, Pedro chorou. Ou seja, colocou toda a sua amargura para fora.
A nossa religião não pode ser amargura. Tudo isso devemos de colocar para fora. Devemos de expulsar do nosso coração e viver uma fé, um amor ardente ao Senhor. E o temos feito, irmão e irmã. Sigamos adiante o texto. Jesus agora fala que se antes mandou sem bolsa, sem alforje, sem sapato, agora manda que levem tudo e ainda compre uma espada. Por quê? O que significa comprar a espada? Porque agora chegou o tempo da perseguição. Para que se defendam. Não é Pedro no Getsemane, sabemos que vai cortar a orelha de Malco. Mas não é isso que o Senhor está querendo dizer. Está querendo demonstrar que nós devemos de nos defender. Devemos de nos proteger diante da perseguição. Recordemos o evangelho de ontem. Nem sempre nos expor aos perigos quando isso não é demandado, mas nos defendermos até que seja a hora do Pai que façamos e passemos por algumas situações. Então, foram para o Monte das Oliveiras. O que é o Monte das Oliveiras? Nós devemos de recordar que o Monte das Oliveiras recorda o Jardim do Éden. E ali está o Senhor em oração com o Pai. Está em união com o Pai, para, assim, acolher a vontade do Pai. Mas antes, uma coisa aqui esquecendo. Pedro depois vai seguir a Jesus de longe. E ou somos como Judas ou como Pedro. Seguimos a Jesus quando pretendemos ser cristãos sem nos comprometermos com Jesus, com a fé, com aquilo que verdadeiramente importa, sem nada renunciar na minha vida. Não, renunciar não. Peraí, para que mudar? Não, deixa para lá. Ou ainda, sem empenharmos a nossa vida para vivermos com Cristo e morrermos com Ele. Devemos de ter claro que ou somos espectadores, como todos estes do Evangelho que estão olhando como uma cena de teatro, ou somos aquilo que devemos ser, protagonistas da vida com Jesus. A cruz também nos espera. E quem somos? Sigamos. Depois vou ter que voltar ao início do Evangelho sem ler o texto, somente algumas meditações, reflexões, porque senão não vou conseguir me encaixar. Jesus reza ao Pai, e aqui está a última tentação de Satanás a Jesus. E qual é essa tentação que coloca? É a tentação de fazer Jesus a se unir ao mal, de abandonar tudo aquilo que é a vontade do Pai. Nós devemos de ter isso presente diante de nós. Jesus, no final, não vai abandonar a vontade de Deus. Aqui vemos as tentações novamente apresentadas: o ter, o poder e o aparecer. Mas Jesus não quer nada disso. Jesus simplesmente quer viver a vontade do Pai. Só São Lucas vai nos apresentar que Jesus soou como gotas de sangue. Isso mostra o quanto ele esteve em luta, em batalha espiritual, para conseguir viver verdadeiramente aquilo que o Pai queria, porque a sua natureza humana, como a nossa, queria fazer uma vontade que não é a do Pai. Só que Jesus é sem pecado. Ele se entregou à vontade do Pai, nós não. Por isso, essa grande luta, isto é um pouco do significado da palavra agonia. Não é uma agonia de morte, é a agonia da luta de quem está batalhando, lutando, se esforçando ao extremo para realizar aquilo que deve de ser realizado, para chegar ao final. Mas Jesus nos indica qual é o caminho disso. Jesus, tendo se levantado da oração e vindo ter com seus discípulos, achou-os adormecidos pelo peso da tristeza. A tristeza os fez adormecer, e aqui só dormem uma vez. E disse-lhe: por que dormis? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Jesus nos ensina
O único modo de vencermos tudo isso, de vencermos a cruz, de carregarmos a cruz como Jesus o fez, é a oração. Caso contrário, não faremos. E nós temos rezado como? Não quanto, mas a qualidade da oração. Temos rezado verdadeiramente? Continuemos o texto. Um anjo confortava, o anjo restaurava as forças de Jesus para realizar a vontade do Pai, para fazer aquilo que deveria de ser feito. Depois chegam justamente para prender a Jesus e corta a orelha de Malco, e ao cortar a orelha é o último milagre que Jesus realiza contra aqueles que estão caçando Jesus para prendê-lo e matá-lo. Jesus realiza um milagre contra um inimigo, poderíamos dizer. E poderíamos nos perguntar, por que Malco tem a sua orelha colocada de volta no lugar? Poderíamos nos questionar em relação a isso? Sim. É um questionamento pertinente e tem um sentido. Justamente porque provavelmente ele era alguém que estava se preparando para assumir como sacerdote do templo. E um sacerdote não podia ter nenhuma imperfeição no seu corpo. Caso contrário, não poderia exercê-la. Então Jesus o restaurou para que pudesse realizar aquilo que era chamado a realizar. E começam então, seguindo o texto, Pedro a seguir e a negar o Senhor 3 vezes. Lucas não nos diz porque está escrevendo a Teófilo, mas um outro evangelista, creio que Marcos ou Mateus, vai dizer que na última vez Pedro amaldiçoou Jesus, blasfemou contra Jesus. Eu não conheço esse homem, e disse todo tipo de impropério contra Jesus, para dizer que não fazia parte do seu círculo. Estamos vendo porque Pedro vai chorar. Estamos vendo onde nós nos encontramos tantas vezes. Às vezes não dizemos com a boca estas palavras, mas com a vida. Uma vida que demonstra uma coisa completamente contrária à fé em Deus. Completamente contrária à santidade de Deus. Tomemos cuidado. Ao olharmos o Senhor, sejamos como Pedro e nos arrependamos, porque olhamos para Ele e não para nós, e não para o mal. Porque Judas, olhando para o mal, sabemos onde foi parar. Cometeu suicídio. E cantou o galo. O galo não é o animal, caríssimos irmãos e irmãs. Porque o galo, um animal desse, não podia estar dentro dos muros da cidade de Jerusalém, somente fora. O galo, provavelmente, segundo encontraram em algumas pedras do último templo que teve a sua destruição, era quem tocava a trombeta para anunciar o início dos serviços sacerdotais no templo. Então, ao tocar o instrumento para iniciar tudo isso, Pedro recordou-se daquilo que o Senhor havia dito. E começa então toda a apresentação de Jesus, Anás, Caifás, depois a Pilatos. Pilatos o manda Herodes, é o único evangelho que temos justamente onde se reata uma amizade entre os dois tiranos. E entenderemos, depois falarei por que Herodes faz o que faz com Jesus, o que quer demonstrar. Pilatos tenta de todo modo tirar Jesus, libertá-lo da morte. Mas aquele povo que antes gritou Hosana ao filho de Davi, agora grita crucifica-o. Algo importante, o último milagre antes de entrar em Jerusalém foi a cura do cego. Senhor, que eu volte a enxergar. Nós escutamos esse evangelho algumas semanas atrás, talvez no início do ano litúrgico ou final do ano litúrgico anterior. E quem era este cego? Bartimeu, o filho de Timeu, que era cego de nascença, começou a enxergar, abandonou o caminho de Jesus, ficou cego de novo. Agora pediu de novo para enxergar. E o texto nos dizia o quê? Que ele seguiu Jesus onde quer que o Senhor fosse. Bartimeu é um dos poucos que seguirá Jesus da entrada triunfal até a cruz sem traí-lo, como aquele povo fez.
E nós poderíamos dizer, imagina, se eu tivesse naquele tempo, eu defenderia Jesus, eu jamais permitiria, nunca diria, crucifica-o. Irmão, irmã, como está a minha vida e a tua? Amamos verdadeiramente a Deus? Ou a nós mesmos? Ou as coisas deste mundo? Como está a nossa vida em união com Deus? Basta olhar que veremos que não diríamos nada do que, não faríamos nada do que estamos dizendo. Estaríamos gritando sim, crucificam. Estaríamos no meio daquela gente. Porque a nossa vida talvez já esteja gritando. Não com os lábios, mas a vida talvez já esteja. Porque não estamos vivendo a fidelidade, a total obediência ao Pai. A total entrega, o abandono como Jesus o fez. Então Jesus é condenado à morte e Barrabás é solto. Barabá. Tradução melhor seria essa, como no italiano. Barabá, que significa bar, filho, abá, do pai. O filho do pai é solto. Que contradição, porque o filho do pai é condenado. O filho do homem, o filho de Adão, aquele que vive o pecado, que fez tantas coisas horríveis, que cometeu tantos crimes, é solto. Que justiça injusta! Parece que não é de hoje, não? Mas aquele que é o inocente é condenado à morte para salvar. Estava nos desígnios do Pai. Que isso talvez tinha que acontecer, talvez não, tinha que acontecer para a nossa salvação. E Jesus não se negou. Jesus não proferiu uma palavra para se defender. Falou o mínimo possível com Herodes. Aliás, Herodes não disse uma palavra e com Pilatos disse o mínimo possível. Por quê? Porque não queria poderes, também meditaremos depois. Mas aqueles que viram Jesus fazer milagres, graças, condenaram Jesus à cruz. E eu e você? Também não temos feito o mesmo com a nossa vida? Se não vivemos a busca da santidade, um amor sincero, e aqui, digo uma vez mais, sem essa questão de amargura na vida, eu não consigo. Cristianismo não é somente lei e mandamento. Isso é consequência de um relacionamento com Deus, que passa também por Ele, mas não é somente isso. Nós temos vivido esse amor, essa entrega, ou temos condenado Jesus à cruz com a nossa vida uma vez mais. E assim aparece aqui as mulheres que batem ao peito, chorando e lamentando como se dissessem nós somos culpadas, sendo que não são. E Jesus pede que chorem sobre seus filhos e sobre elas mesmas. Por quê? Devemos de ter em conta aquilo que meditamos na Via Sacra sexta-feira, aqueles que puderam participar, os poucos que participaram online. Justamente isso, que Jesus nos salvará, mas devemos de chorar os nossos pecados e os nossos erros para que nos convertamos. Não chorar por chorar, mas amargurados dos erros que cometemos para que nos convertamos e nos salvemos. E diz o texto, e depois chegaram a um lugar que se chama Calvário. E aí o crucificaram ao lado de dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. E enquanto recebia os golpes, ele rezava, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O que indica aqui, e nós devemos de ter noção, algo que aprendi há pouco tempo é Calvário, monte da cabeça, o monte do crânio. A cabeça de Golias foi cortada por Davi e foi levada e enterrada em Jerusalém, fora da cidade. Então não somente é um monte que provavelmente tinha aparência de um crânio, mas possivelmente era um monte onde Davi enterrou a cabeça de Golias. E demonstra o quê? Que Jesus, crucificado sobre a cabeça do grande inimigo, venceu o inimigo, venceu a morte, venceu o mal. Então, outro significado na morte do Senhor. Tudo na Bíblia é um comentário à cruz, recordemos isso. E depois disso, sigamos
Os dois, vemos os dois e os outros dois personagens e encerraremos com o último ao final, que nos mostra a Páscoa. Os dois que foram crucificados com o Senhor. Um age com o Senhor. De que forma? O insulta, blasfema. Isso nos mostra duas modalidades de estar na nossa cruz. A primeira, aquele que desafia o mau ladrão. Se és Pai, ó Deus, como pode amar o mundo e existir a guerra, a fome, crianças morrendo, crianças perdendo a vida? Essa é a lógica humana que nós podemos ter, que cresce um rancor dentro de nós em relação a Deus, e o que cresce é o rancor e não a fé. E muitos cristãos são assim. Hoje, ao meditar isso, ao escutar uma palestra em italiano que falava esse trecho, me questionou e fez ver, realmente, muitas vezes somos assim. Por quê? Porque queremos que Deus haja nos nossos padrões. E se não é da maneira que nós queremos que seja bom, então, sinto muito, não serve. Deus, então, tem um rancor contra ele. Aquelas pessoas que dizem que não vão na igreja e tudo, normalmente se encontram aqui. Por quê? Porque vem leis, ordens, disciplinas que não conseguem realizar, não têm uma relação, uma vida de entrega interior com Deus, e com isso se tornam pessoas rancorosas, amarguradas. Somos eu e você assim? Cuidado. O que deve de crescer é a fé, não o amargor e o rancor. E o outro, o bom ladrão, chamado São Dimas, é aquele que confia, é aquele que tem fé e se abandona nos braços de Deus. Ele diz, nós na verdade aqui estamos com justiça. Aliás, antes, não temes a Deus, nem tu que estás sob o mesmo suplício? Ele reconhece naquele homem chagado, humilhado, destroçado, ferido, Deus. Essa é a visão de Dimas, porque é a visão da fé. Tem fé e vê Deus naquele homem destruído, na vítima, no sofredor. É como se em algum momento dissesse, não sei, Senhor, porque minha vida chegou a isto, mas depois, lembra-te de mim, quando estiveres na glória do teu reino. Essa é a pessoa que tem fé. Ele é o modelo que deve de servir para cada um de nós. Também nós somos criminosos como Dimas. Criminosos por causa do pecado. Condenados à morte por causa do pecado. Mas que devemos de enxergar em toda a situação a presença de Deus. E nos confiando a Ele, também pedirmos que o Senhor se lembre de nós na sua glória. E depois temos a última frase de Jesus. Antes da última frase, mais uma coisa do mau ladrão. Eu li há 3 anos atrás exatos, no Domingo de Ramos, na onde eu estava e me criticaram. Se quiserem brigar, vão brigar com quem deu nula obsta para a obra de Fulton Sheen. Diz Fulton Sheen em relação ao mau ladrão. A única... Está aqui antes, aliás. O típico homem egoísta que nunca está consciente de ter praticado mal pergunta: por que Deus fez isso comigo? Julga o poder salvador de Deus com base na liberação de julgamentos. O ladrão à esquerda foi o primeiro comunista. Muito antes de Marx ele dizia: religião é o ópio do povo. Se não pode aliviar o sofrimento, para que ela serve? Uma religião que pensa nas almas quando os homens estão morrendo, que os faz olhar para Deus no momento em que as cortes estão infligindo injustiça, que fala de paraíso ou torta no céu, quando as barrigas estão vazias e os corpos tomados de dor, que discursa sobre perdão quando excluídos da sociedade, 2 ladrões e um carpinteiro da região estão morrendo num patíbulo, tal religião é o ópio do povo. A única salvação que o ladrão à esquerda podia compreender não era espiritual ou moral, mas física. Salva-te a ti mesmo e a nós. Salvar o quê? Nossas almas? Não. O homem não tem alma. Salva nossos corpos. De que serve a religião se não para parar a dor?
desce da cruz, resgata uma classe social. Ou o cristianismo é um evangelho social ou é uma droga. Tal era seu clamor. Os homens podem estar em circunstâncias idênticas e reagir de modos totalmente diferentes. Ambos os ladrões eram semelhantes na depravação do coração, mas cada um reagiu de maneira diferente ao homem que estava entre eles. Nenhum instrumento externo, nenhum bom exemplo em si e por si basta para converter alguém se não houver transformação do coração. Esse ladrão certamente era judeu, pois baseou a aceitação do Messias ou Cristo tão somente em seu poder de tirá-lo da cruz. Imagine, no entanto, que Cristo de fato lhe tivesse retirado os cravos, secado as fontes nas mãos e pés, restaurando-lhes o vigor da vida. Será que o restante da vida dele teria sido uma demonstração de fé em Cristo? Ou uma continuação de sua vida como ladrão? Se nosso Senhor fosse só um homem com uma reputação a zelar, ele teria de mostrar seu poder a todo momento e em todo lugar. Mas sendo Deus, que conhece os segredos de todo o coração, ele se manteve em silêncio. Deus nunca responde à oração do homem meramente para mostrar seu poder. Cuidado! Infelizmente, muita gente vê a religião pela perspectiva do mau ladrão. Então, vemos que Jesus expira e a última oração é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A primeira palavra que diz Jesus no Evangelho de São Lucas é justamente a sua mãe no templo. Não sabias que deveria de me preocupar com as coisas de meu Pai? E quais são as coisas do Pai que Jesus se preocupa? Está aqui: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta era a oração que todo judeu fazia às 3 horas da tarde, rezava esse salmo. Que, na verdade, o texto original é: Meu Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz Pai. E Jesus assim expira. E rasga-se o templo, o véu do templo, mostrando que o verdadeiro sacrifício agora aconteceu. Já não é mais necessário o sacrifício de animais, porque o homem Deus perpetrou os céus e alcançou-nos a salvação. Por fim, depois vemos que Jesus é enterrado rapidamente. José de Arimateia, um homem justo, é o último personagem que vamos ver. Era então o dia da Paraxeve e já ia começar o sábado. José de Arimateia concede a Jesus o sepultamento. E o que isso significa? Ele é justamente aquele que nos introduz a Páscoa. Por quê? É o sinal da Páscoa porque faz tudo por amor, prepara o corpo de Jesus, lhe dá sepultamento, faz tudo sem esperar nada em troca. Um amor gratuito, como Jesus e como nós devemos de ter. Aqui já está o primeiro sinal da Páscoa. Porque depois, quando as mulheres vão buscar o corpo e não encontram, já sabem onde buscar, porque o Evangelho diz que elas o seguiram e viram onde colocou o corpo de Jesus. José de Arimateia é o primeiro sinal da Páscoa. Voltemos agora a alguns pontos de reflexão para encerrarmos a nossa meditação. O Senhor, ao longo de todo o Evangelho e de tudo que vemos, o que nos mostra? Quanto é útil para nós o sofrimento. É quase que um sacramental para as nossas vidas. Sacramental como água benta, como sal bento, óleo bento, que nos ajuda a sair de nós mesmos, do nosso egoísmo e a nos doarmos e a vivermos em abandono nas mãos de Deus. Porque senão nós vivemos fechados em nós, nas nossas vontades, nas nossas paixões. Nos ensina também que vamos caminhando em nossa vida de maturação em maturação, pois a vida é feita de dramas, e isso nos faz crescer, e isso que nos leva à santidade. A vida é feita de desafios, de cruzes. E aqui uma pergunta antes de meditarmos alguns outros pontos do Evangelho. De verdade, quer um Deus assim? Você quer? Um Deus que não resolve problemas, porque este é Deus. Não é aquele que eu vou ali na igreja, rezo e tal, e Deus resolveu o meu problema.
Não é esse Deus. Um Deus que não resolve problemas, você quer? Um Deus que não elimina a dor, mas que condivide a nossa dor, que sofre conosco. Um Deus que não salva do sofrimento, mas no sofrimento vive conosco. Um Deus que não salva da morte, mas está presente na morte conosco. Nenhum dos milagres de Jesus o salvou da cruz. Nós estamos dispostos a ter um Deus assim? Um Deus que não me dá o dinheiro para solucionar os meus problemas financeiros, mas que sofre e vive comigo as minhas dificuldades? Este é o verdadeiro Deus. Este é Jesus de Nazaré. Este é o Pai, é a Santíssima Trindade. Agora, alguns aspectos para vermos. Somente em Lucas, o que nós encontramos somente nele? Fazer isto em memória de mim. Jesus, ao repetir isso, devemos de compreender a palavra memória, não é lembrar, é atualizar, é trazer aqui e agora, nesse momento, aquilo que estou fazendo. Mas Jesus também mostra que não perdeu nenhuma migalha de sua vida. Tudo ele doou. Não foi uma vida vivida em egoísmo, em vão. Doou até mesmo aos seus inimigos a sua vida. E o que ele nos diz? Na última ceia, assimilem a minha vida e fazei isto presente na vossa. E temos feito a vida do Senhor presente na nossa. Grande no mundo, mais uma vez, é quem senta à mesa. Grande no céu é quem serve à mesa, quem serve aos demais. Ele também indica a todos nós quem são os verdadeiros discípulos. Quem são? Rezai, orai, porque existirão sempre em nossas vidas momentos nos quais seremos chamados a fazer escolhas corajosas e heróicas. E será na oração que vamos encontrar a força para realizarmos isso na nossa vida. Mais uma vez, temos rezado qualitativamente bem, não só quantitativamente, qualitativamente. É uma fonte de união, de me submeter, me colocar no amor, na vontade de Deus, compreendê-la e vivê-la. Sem oração não viveremos isso como Jesus viveu. Também nós passaremos por isso na nossa vida cristã, como desafio para chegarmos ao céu, para sermos santos. O anjo não é somente o anjo que aparece ao Senhor, mas também uma iluminação interior que o Senhor dará. Por que digo isso? Porque muitas vezes vamos querer, então na minha agonia da vida, no meu momento de combate contra o mal, que quer que eu faça uma vontade de Deus, quer a outra, um anjo vai aparecer para mim? Talvez não, a maior parte de nós não. Mas será essa mensagem, essa luz interior que o Senhor nos dará, o Pai nos dará para compreendermos e termos força para realizar a sua vontade. A agonia, mais uma vez, é a luta, é a competição dos atletas. Jesus deve mostrar a vitória do amor incondicional e fiel. Qual é a vitória? A ressurreição após a cruz. O amor fiel o levará à cruz, o amor incondicional. O dormir pela tristeza mostra a fraqueza dos discípulos e também a nossa, que muitas vezes é patente, mas que nós devemos de superar e só conseguiremos se rezarmos, como disse o Senhor no Evangelho. O discípulo autêntico não aparece aqui, é o discípulo amado. Mas Pedro, no Evangelho de hoje, é o único corajoso que se colocou em perigo porque ama o Senhor. Ele ama Jesus. Ele foi, nós sabemos do Evangelho de João, como escutaremos na sexta, que João abriu as portas para entrar. Mas Pedro mostra ser uma pessoa corajosa apesar de tudo. Porém, ao ver a cruz, foge, tem medo. E Pedro vê o Senhor lhe olhar por dentro. E ali chora até a última gota de suas lágrimas. E se arrepende do que fez e se converte ao Senhor. Devemos de ver Herodes. Por que Herodes fica alegre de ver Jesus?
Herodes pede que Jesus faça um milagre, alguma coisa tal, manifeste diante dele, porque a alegria de ver um possível mago ao seu lado. Recordemos, os reis gostavam de magos, adivinhos, para ajudá-lo no seu reinado. Mas depois vemos que ele considera Jesus um lixo, um nada, porque não realizou nenhuma obra. E como escárnio ainda coloca um manto sobre as costas de Jesus. Estes são aqueles que o buscam Jesus como alguém que faz milagre. Somos nós? Ou conhecemos alguém assim? Não recebem nenhuma resposta de Jesus, como Herodes não recebeu resposta. Não recebem aquilo que buscam. Por quê? O milagre vem da fé, que encontrando o Senhor faz prodígios no mundo, faz prodígios a começar na nossa vida convertida e transformada por amor a Deus. E ali começa o milagre. As mulheres que batem no peito se sentiam corresponsáveis daquilo que acontecia com o Senhor. Sua sensibilidade vê que sobre o inocente caiu a consequência do mal dos ímpios, do nosso mal, como nós também devemos de agir como estas mulheres. E para encerrar estes trechos especiais de São Lucas, os últimos estão ao lado de Jesus no nascimento, no batismo e na cruz. Esses nos representam e devemos de recordar qual ação nós temos diante do Senhor. Por fim, mais alguns últimos pontos. A paixão é cheia de contradição. Antes da paixão, o homem podia pensar que duvidar que Deus o amasse. Agora o homem não pode dizer que duvida que Deus o ame, porque deu sua vida para salvar o homem. Nós não podemos ser apáticos a esse amor. E se somos apáticos ao amor de Jesus por nós na cruz, é porque não meditamos sua paixão. Nós devemos de meditar cada vez mais, como disse ao início. Muitos cristãos passam essa semana como uma semana diferente, com uma liturgia bonita, com algumas coisas belas, mas nada lhes toca, nada muda na sua vida. Não podemos agir assim. Também vejamos que o Evangelho nunca nos fala muito em relação ao horário do dia. Poucas vezes nos fala. Mas em relação à cruz, sim. 12:00, 15:00. Por quê? Para nos dizer que a hora da cruz é um tempo preciso. Porque a cruz, o mal, as trevas, têm as horas contadas. Não são eternas. Jesus viveu o seu ministério 3 anos. Ficou na cruz 3 horas. Estamos entendendo isso também na nossa vida? Que a cruz na nossa vida também tem um tempo contado, específico, e que vai acabar e virá a glória. Se temos isso diante de nós, nós podemos continuar seguindo ao Senhor sem medo. E devemos de ver que é normal termos medo da cruz, é da nossa natureza. Mas estamos confiando no Senhor? Recordamos o amor dele por nós? Porque o problema não é morrer, mas morrer assim, na confiança total a Jesus, ao Pai. E temos esta confiança total? E só um ponto específico que esqueci na questão do jumentinho. Nós muitas vezes somos o jumentinho de cabeça dura, que não quer seguir o caminho de Jesus. Mas Jesus tem que repousar sobre nós para que possamos seguir os seus caminhos. Porém, São Francisco dizia que o corpo é o irmão jumentinho, o irmão asno. Por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus e por isso deve de se submeter a Jesus. Assim devemos de ter diante de nós. E recordemos, irmão e irmã, para encerrarmos o Evangelho, que não devemos de viver este Evangelho e esta semana como espectadores, mas como agraciados.
como pessoas que estão protagonizando todos esses fatos. Não podemos viver por inércia a nossa fé, a paixão do Senhor. Devemos de ir aonde Ele vai, sofrer como Ele sofre, servir como Ele serve, morrer como Ele morre, para ressuscitar com Ele. Sem isso, não ressuscitaremos. E por fim, encerramos com a segunda leitura da carta aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação. Já conhecemos isso. O que nos fala? Nos fala de Adão e Cristo. Adão quis ser como Deus e vemos o mal que ocasionou. Cristo se fez homem e nos elevou à divindade. Devemos de segui-lo. Devemos de imitá-lo na humildade, na servidão ao Senhor, na escravidão, na total entrega. E devemos de esvaziar-nos de nós mesmos. Esvaziar é o quê? No espanhol existe uma palavra, anonadar-se, fazer-se nada, aniquilar-se, para que Deus seja tudo em nós. E encerra o texto dizendo: assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Adorar o Senhor, prostrarmos-nos de joelhos, a não ser aqueles que têm problema de joelho e não pode no momento da consagração e de adoração, é necessário para que glorifiquemos ao Pai. Infelizmente, há muitos que dizem: Jesus é nosso irmão, não tem nada que ajoelhar e adorar. Sinto muito. Está aqui. As Escrituras dizem que nós devemos de nos prostrar diante do Senhor, ajoelharmos e adorarmos. Literalmente. Por quê? Porque por Ele tudo foi elevado à graça de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude com ela a vivermos esta semana o mistério da paixão, morte e ressurreição de seu Filho, para que, nos abandonando inteiramente e vivendo como protagonistas esta história, estes momentos de sofrimento, sofrendo com Cristo, vivendo com Ele, possamos nos deixar tocar plenamente por seu amor e assim vivermos a nossa santidade para que um dia com Cristo alcançarmos a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.